Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, elas me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Sábado da 7ª semana do tempo pascal, ano litúrgico B 2024, João, capítulo 21, versículos 20 a 25. Ouçamos o que Jesus vai nos dizer. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhes perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, queridos em Cristo Jesus, está para nós mais uma vez posta a mesa da palavra. Peçamos ao Espírito Santo que possamos beber desta fonte, alimentar desse alimento vitalício, ou melhor, vital para nossas vidas. Recordemos que ontem vimos que Cristo, ao dizer a Pedro: apacenta os meus cordeiros, e 2 vezes apacenta as minhas ovelhas, estava conferindo a Pedro o primado na igreja. Que primado? Primado da caridade, primado do serviço, primado do cuidado para com os cordeiros, os apóstolos. E ao dizer 2 vezes apacenta as minhas ovelhas, estava conferindo a Pedro também o primado da caridade, do serviço aos cristãos, aqueles que criam e que haveriam de crer, e também aqueles que não creriam em Jesus, pois ele mesmo já havia dito que tem outras ovelhas que não são deste redil. Todo o povo, todo ser humano é ovelha de Jesus. Pode ser uma ovelha
desgarrada, mas é a esta que a igreja destina as suas orações todos os dias. Por exemplo, por todos os mortos e também por todos os vivos. Não desanimemos da conversão de cada pessoa. E o amor de Deus alcança as pessoas não só que têm uma carteirinha de batismo, mas alcança as pessoas que fazem o bem. Em toda terra ou nação, quem pratica a justiça e teme a Deus, ou seja, o ama, este lhe é agradável. Assim Pedro nos ensina. Pois bem, após ter conferido o primado a Pedro, ele vai dizer a ele: segue-me. E hoje, na sequência, Pedro olha para trás e vê João de pé atrás de si e pergunta a Jesus: Senhor, e este, o que será dele? Olha, João esteve nos principais milagres de Jesus. Esteve em todas as ressurreições que Jesus fez, da filha de Jairo, de Lázaro, esteve no Monte Tabor. João esteve também aos pés da cruz, é conhecido como o discípulo amado. Pedro pergunta: o que será deste, Senhor? E Jesus responde: Pedro, tu segue-me. Como ontem disse para ele hoje, tu segue-me. Se eu quero que ele permaneça, o que te importa? E João, ao escrever, diz que interpretaram, disseram que ele não iria morrer. Meus irmãos e irmãs, muitas vezes também lemos as Escrituras e saímos falando bobagens, das coisas que não tem nada a ver. Isso aconteceu com eles também. Pois bem, se eu quero que ele permaneça, que te importa? João escreveu o seu evangelho, relembremos, 70 anos após a morte de Jesus, o único a morrer, o último a morrer, e não morreu martirizado. Aí está. Se eu quero que ele permaneça, que te importa? João permaneceu até a morte natural. E no finalzinho do evangelho de hoje, Jesus diz a Pedro. Aliás, João nos diz que Jesus fez muita coisa, escreveu muita coisa, não fez muita coisa, falou muita coisa que não foi escrita. Estas foram escritas para que creamos e para que crendo tenhamos a vida eterna. Queridos irmãos, queridas irmãs, a principal nota da igreja, pela parte que nos compete como seres humanos, é a apostolicidade. O que é isto? É a unidade. Precisamos buscar a união. Creio na igreja, una, santa, católica, apostólica, romana. Igreja que é serviço, não igreja que é poder para massacrar. E muitas vezes em nossas comunidades, quer pela parte dos padres, dos bispos, do povo, é o poder que manda. Basta a gente ser coordenador de uma liturgia, estar à frente de uma pastoral, para a gente querer fazer sombra nas pessoas. Ou seja, eu sou o maior. Ninguém pode ser maior do que o Frei Vicente. Quero que todos cresçam e cresçam muito, desde que não ultrapassem. Assim, cada um na sua responsabilidade diante de uma pastoral, de uma paróquia, de uma diocese, delimita o seu tamanho, delimita o tamanho dos outros. Isto não é apostolicidade, isto não é unidade, isto é divisão, isto é medo de perder o poder. Que o Senhor abençoe os nossos bispos e principalmente a mim, os nossos padres, e você, querido leigo, querida leia que me ouve, para que a gente não se vanglorie, não ponha nossa força no poder de nada, mas façamos-nos verdadeiramente servidores. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Portanto, a nossa nota principal é servir. Quem serve não tem poder. Quem serve
Quem serve não esmaga, quem serve cuida, quem serve ajuda a viver, ajuda a ser feliz e por isso mesmo é feliz. Esta é a verdadeira felicidade. Felicidade que nasce do serviço ao irmão, à irmã que necessita. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e abençoe-me também, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.